As forças que jogam contra e as que trabalham a favor da economia, nós vamos tratar com o nosso convidado, o economista-chefe da Prosper Corretora, Eduardo Velho. Boa noite, Eduardo. O que você destaca hoje? Boa noite. Eu acho que o grande destaque hoje é a discussão do salário mínimo, né, do impacto, né, e as vésperas da votação do grande projeto aí na quarta-feira no Congresso, e também o mercado na expectativa dos detalhes do corte fiscal. Bons assuntos. Bem, já temos aí muitos assuntos, né, para tratar aqui com o Eduardo Velho, nosso convidado, economista-chefe da Prosper Corretora. O comentarista Jorge Vidor participa também desse mundo de assuntos. Vou começar pelo alimentos, porque vai ser um tema até do G20 agora também. Você veja que o presidente da França, Nicolas Sarkozy, defendeu até controle de preço das commodities, né? Brasil e Estados Unidos. Não, controle de preço. Mas a ministra já deu... Não é bem isso, não é bem isso que ele quis dizer, né? Tudo. Mas a pergunta é, até onde os países têm condições realmente de se... Não deixa de ser uma intervenção, né? Na verdade, commodities já diz tudo, né? Commodities é um mercado livre, né? Então, e você controlar preços hoje numa economia que está com global, com viés de inflação em alta, você vai até pressionar mais a inflação interna. Então, na verdade, você tem que haver uma liberalização do mercado para você poder realmente estimular a competitividade dos produtos, estimular o aumento da oferta interna, aumento das importações para reduzir a inflação. Agora, o que eu vejo hoje no mercado, na verdade, é uma propensão a maior regulação do mercado. Ou seja, não controle de preços, uma regulação do sistema de tarifas públicas que eu acho que está ocorrendo em todo mundo, na verdade. Não é bem controle estritamente de preços com congelamento, já houve experiências muito fracassadas na América Latina, foi o grande exemplo, aqueles planos de congelamento de preços. Eu acho mais nesse sentido, por isso que eu acho que esse viés de controle de preços não vai vingar, é apenas uma medida paliativa. Não vejo isso como ser uma tendência natural, controle de preços, porque na verdade o mercado hoje está sofrendo uma pressão de alta de demanda de alimentos, em função, obviamente, do grande crescimento das economias emergentes, em função também da valorização de suas moedas, em função do dólar, quer dizer, a política americana está com uma expansão muito forte. Então, na verdade, é um processo de inflação alta que vai ser corrigido gradativamente com o aumento dos juros das economias emergentes, que já está ocorrendo. Então, em parte, essa queda das bolsas, né, principalmente bolsas emergentes, em relação às bolsas mais maduras, em relação à bolsa americana, é um pouco reflexo de investidores que estão realmente voltando, em parte, para as bolsas americanas, vendo que a expectativa é de mais inflação e mais juros nas economias emergentes, que passaram realmente por grandes períodos de crescimento de bolsa. Então, acho que é um processo apenas de transição. Então, na verdade, eu não vejo mais controle de preços. Eu vejo, na verdade, um ajuste monetário nas economias emergentes para frear um pouco a inflação interna, como é o caso do Brasil. Eduardo, então a gente vai pegar esse tema e, por incrível que pareça, ligar com um assunto que foi debatido hoje lá no Congresso e que vai ser votado amanhã, que é o salário mínimo. Parece uma crueldade dos economistas, de uma maneira geral, quando você vê o dirigente lá da Força Sindical, o deputado Paulinho, mostrar que é uma moedinha, né? Moedinha por dia. E dizer, poxa, vocês economistas são uns sádicos, porque vocês vão negar uma moedinha para um consumidor, por uma pessoa, um cidadão que já ganha tão pouco. Mas, infelizmente, né, na economia não tem almoço grátis, né? Teria um custo o ministro chamou a atenção, né, 300 milhões de reais a cada R$1 de aumento do salário, isso só na Previdência, né? Não estamos falando na folha de pagamento dos estados. E acho que esse ano a prioridade, de fato, é tentar segurar a inflação, tentar segurar essa alta de juros que você está chamando a atenção. Claro. Né? E, nesse sentido, é melhor a gente ter um aumento do salário mínimo maior no ano que vem e tentar melhorar o resultado das contas públicas esse ano do que dar essa moedinha aí que o Paulinho chamou a atenção, né? Na verdade, se eu olhar o salário mínimo, né, a gente discutia 10 anos atrás se a gente ia conseguir ter um salário mínimo de $100. O salário mínimo hoje é mais de $300, em termos do dólar de hoje, né? Então, na verdade, houve realmente uma grande recomposição do salário mínimo em termos reais, né? Agora, a regra já foi definida do salário mínimo. Então, na verdade, se você olhar na média dos últimos 5 anos, houve realmente uma recomposição bem razoável do salário mínimo em termos reais. Então, ainda é baixo, ele é muito baixo. Exatamente, mas houve você não vai realmente conseguir fazer com que ele chegue a um patamar de país rico se a economia não for rica, né? Claro, aí nós temos um problema aí que eu chamo de produto potencial. A economia realmente tem um crescimento potencial aí na faixa de 4,5% a 5%. Quando a economia chega nesse nível
acima, como cresceu em 2010, mais de 7%, vai crescer em 7,5%, 7,6%, realmente pressiona preços. Então, na verdade, você tem que fazer algum ajuste fiscal, controle de demanda agregada, justamente para resfriar um pouco a economia, na verdade, você ter o controle, que é o mais importante para a população, é ter uma inflação baixa por um período sustentável, para garantir justamente esse poder de compra que teve desde o Plano Real. E sem risco de desemprego, né? Não vai correr, exatamente, claro. Não vai corroendo também o salário do trabalhador. Estamos de volta com o Eduardo Velho, Vidor e eu. Economia americana e europeia, recuperação certa esse ano? Na verdade, os dados do mercado de trabalho estão aí já há uns 3, 4 meses mostrando uma consolidação. Apesar que o desemprego realmente, aquele desemprego mais forte agora que teve o último dado, foi devido a uma redução, na verdade, da procura realmente de trabalhadores e a menos força de trabalho nos Estados Unidos. Quer dizer, tem menos imigrantes nos Estados Unidos, em função também, mas na verdade está havendo uma recuperação. Na Europa, eu acho que a grande expectativa hoje é que a economia americana realmente ela consolide essa recuperação. Quer dizer, gradualmente, os países vão criando um plano de mecanismo de recursos emergenciais, que a expectativa é essa, que seja aprovado nas próximas semanas uma ampliação desse fundo e criação de uma regra mais permanente de auxílio financeiro, até março mais ou menos, e de novas reformas fiscais, que é hoje a grande previsão do mercado é essa para março. Isso, na verdade, vai ajudar muito. A Alemanha já saiu, né? 3,5% de crescimento. A Alemanha está descolada. A França me surpreendeu, quase 2% de crescimento. Quer dizer, um crescimento baixo, mas para o quadro que a gente tinha no ano passado, você chegar a 2% é soltar foguete. Se pegar hoje os 4 PIBs que saíram hoje, Grécia, Itália, França, Alemanha, e a própria zona do euro, em média, saíram um pouco abaixo da expectativa. A França melhorou um pouquinho, mas também a França teve quedas realmente bem mais profundas que a Alemanha. Então, na verdade, a visão é essa. Hoje, a economia emergente cresce uma taxa média maior que as economias maduras, por isso que elas têm uma inflação realmente um pouco maior, estão realmente agora aumentando os juros, né? E a economia europeia, realmente, agora está numa fase agora de transição, ou seja, há uma necessidade clara, inclusive o mercado está nessa expectativa, que haja esse aporte emergencial de recursos para essa crise dos países. E, de forma paralela, a economia americana recuperando vai propiciar o aumento das exportações europeias. Então, vai ser uma fase de transição. Mas eu concordo aí com o tema que a economia americana realmente está numa fase de consolidação e eu estou vendo aí o desemprego aí caindo aí para uma faixa mais próxima de 8%, que eu acho que vai surpreender, na minha avaliação, o crescimento norte-americano nos próximos trimestres. Depois disso tudo, então, um tema e uma palavra para fechar. Bem, o tema eu vou voltar para o Brasil. Eu acho que a política fiscal e monetária, né, de controle de demanda, dando o alerta da inflação. Que seja realmente aprovada amanhã a votação do salário mínimo e mantendo essa regra que eu acho que pelo menos está bem razoável, está havendo uma recomposição do salário mínimo real e para que o governo realmente consiga realmente controlar a inflação, visando pelo menos a meta de inflação de 2012, na faixa de 4,5%. Agora, me parece que a política monetária vai ser contracionista, mas não tão acentuada. Eu acho que não vai superar 2,50, 2,35 pontos. Isso que é a resposta descolada, né? Mais que um tema e uma palavra. Pronto, resolveu. Porque ele não conseguiu completar tudo que ele estava falando. Aí ele aproveitou. Mas encaixou, né? Obrigado, Eduardo Velho. Obrigado, Jorge Vidor. Boa noite. Obrigado a você também. Até a próxima edição do Conta Corrente. Boa noite, até amanhã. Boa noite.